O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre cultura periférica e resistência, com Argentina Castro, poeta e cronista. Eu me chamo Argentina Castro, sou escritora, tenho formação em Ciências Sociais, mestrado em Antropologia e tenho atuado nessas áreas, né, na área da cultura, da educação e profissionalmente assim mais atuado no campo da literatura. Eu sou uma mulher adulta da periferia, nascida e criada na periferia, né? A gente vive aqui na casa de sempre, na casa que eu fui criança, que eu fui adolescente, que eu fui jovem, aqui no Pici, precisamente na favela do Papoco, em Fortaleza. E aqui é um lugar de muitas lacunas, né? Já foi bem pior quando eu era criança, mas ainda é, né? E acho que a escrita, ela nasce talvez mais como uma escuta, né? Assim, acho que antes de escrever eu era uma boa ouvinte. Haja vista aqui na minha casa de infância, de adolescência, né? A gente não tinha as tecnologias, né? É, que temos hoje, e mesmo que se aquela época tivesse, eu não teria, porque a minha família era uma família de baixa renda, baixíssima renda. Então, a tecnologia que a gente tinha dentro de casa era os cadernos e os livros da escola, né? Os didáticos, paradidáticos não, somente os didáticos. Meu pai era um bom contador de causos, de história. Ele nasceu e se criou em fazenda, né? E veio para Fortaleza para trabalhar na construção da linha férrea. E a nossa casa vivia muito rodeada, cheia de gente, os amigos deles que vinham para cá, e eu gostava de ouvir aquelas histórias, né? No contraponto disso, por outro lado, tenho uma mãe muito silenciosa. Hoje fala um pouco mais, mas quando eu era criança, ela era muito silenciosa, uma mulher muito calada, né? De poucos diálogos, assim, muito tímida. Então, meu pai meio que reinava nessa verborragia doméstica, né? Ela era estava sempre ali com a barriga encostada no cuidando da gente, né? Os homens têm esse privilégio, né? De terem tempo para conversar com os amigos e as mulheres nem sempre. E aí eu fico adolescente e as coisas começam a significar um pouco mais para mim, ou ser melhor compreendidas por mim, ou não, mas elas começam a me angustiar bastante, né? Porque havia muitas lacunas, muitas perguntas sem respostas, né? Havia ausência de muita coisa, e isso no campo da materialidade mesmo da vida. E isso dói em qualquer pessoa, né? Mas eu penso que eu já era uma criança bastante sensível, um adolescente bastante sensível, com a percepção muito aguçada para a realidade ao meu redor, e eu tinha muita necessidade de me expressar. E aí eu começo, na verdade, a minha irmã mais velha, que também é poeta,
Ela foi fazer um estágio no Banco do Nordeste e o Banco do Nordeste já tinha um centro cultural, né, aqui em Fortaleza. E ela me levou uma vez e eu fiquei muito encantada que eu cheguei no centro cultural e tinha uns painéis, né, umas artes visuais, artes plásticas lá. E eu fiquei muito encantada com aquelas imagens. E aí depois ela me ensina a fazer arte colagem. Então eu acho que eu começo assim com arte colagem em casa, né? Mas acho que talvez com um processo criativo e terapêutico também. E a música sempre teve muita presença na minha casa. Eu tinha uma radiola, né, aquelas antigas de vinil, meu pai colocava, a gente ouvia música, a gente dançava forró com meu pai. Mas a gente sempre escutou músicas muito bacanas, né, dentro de casa. E eu acho que eu fui me letrando, talvez, politicamente, criticamente, né, é, tendo esse olhar mais social para as coisas através de letras de músicas, né? Então, a escrita me chega muito com isso, com a história da letra de música, né? A minha, na verdade, não é a escrita, mas a minha relação com a arte. Ouvindo músicas, refletindo sobre as músicas, eu ouvia muito Legião Urbana, eu ouvia muito Titãs, né? Ira, e essas músicas me faziam pensar muito, dizia muito respeito sobre essa minha realidade, a realidade de então, né? Então, música, arte colagem, né? A oralidade. Eu vou caminhando, começo inicialmente a minha relação com a arte por aí. E aí, em 2016, eu já adulta, e fazendo um mestrado na Federal da Bahia, recebi a notícia de que o filho de uma amiga de infância havia, havia sido assassinado aqui na comunidade, né? E eu não estava em Fortaleza, estava em Salvador. É, Também já tinha perdido um aluno, já nesse período eu estava dando aula, tinha perdido um aluno também para essas questões de ordem da violência urbana, e essas perdas me doeram bastante, né? Então eu volto para Fortaleza e aí penso em criar um espaço de arte e cultura dentro da comunidade, porque aqui na casa da minha mãe eu tenho um terreno grande, um quintal, digamos assim. A gente já tinha, né? A gente já tinha muitos livros, porque a gente foi acessando com muita dificuldade, né? É, a universidade, apesar de toda a pobreza, né? Ir para a aula e estudar era uma coisa que muito importante para meu pai e para minha mãe. Meu pai tinha uma carroça, ele fazia frete e ele colocava a gente nessa carroça e levava a gente para a aula, né? Colocava um sofá vermelho em cima da carroça e levava a gente para a aula. Ainda hoje lembro disso, né? Então era muito importante que a gente fosse para a aula, mesmo que fosse de carroça, não fosse de carro, né? Ou de bicicleta, enfim, ou a pé, né? Ele queria dar o mínimo de conforto para a gente, mas ir para a aula tinha que ir, podia faltar qualquer coisa, comida, qualquer coisa, mas tinha que ir para a aula. Então, aí a gente consegue entrar na universidade por conta disso, apesar da gente estar no contexto de favela, né? Apesar da gente ter perdido nosso pai quando a gente ainda era criança, a minha mãe ter ficado viúva com 6 filhos menores de idade, morando aqui nesse lugar, ainda assim, a educação, o estudo sempre foi uma máxima nessa família, né? Ela aguentou muitos perrengues, mas nunca deixou a gente, permitiu que a gente saísse, né, desse circuito da educação, graças a Deus. Então a gente foi entrando na universidade e foi acessando, né, livros, literatura, leituras, né? Então a gente já tinha alguns livros aqui em 2016, tinha um espaço e tinha muitas crianças, né? Na periferia, muitas crianças. Então a gente uniu o útil ao agradável. Claro que pensando do tanto de coisa que a gente ia abrir mão para poder construir esse projeto, mas aí a família topou. Então, certo é que nos finais de semana a gente vai abrindo mão, né, de estar, por exemplo, um sábado à tarde na praia, viajando, alguma coisa, no cinema, dentro do shopping. A gente está aqui na nossa casa, recebendo crianças e adolescentes da comunidade para atividades formativas em arte e cultura. Mas foi com essa biblioteca, eu precisei chegar nela para dizer como é que eu chego na escrita, porque foi montando esse projeto que eu comecei a participar de eventos no campo da leitura, da literatura, das bibliotecas comunitárias, bibliotecas públicas, e toda vez que eu ia fazer uma fala, que eu era convidada para fazer uma fala, eu
abrir a minha fala com um texto meu, com um poema, né? Eu escrevo poesia, contos, crônicas, acabei de escrever também o meu primeiro romance autoficcional, mas eu levava poesias, né? Prosas poéticas, alguma coisa do tipo. Então, começo me talvez, né, me auto-reconhecendo ou sendo reconhecida, né, do lado de fora pelas pessoas, né, sendo vista como uma escritora de forma muito paralela à Biblioteca Comunitária Papoucos de Ideias, que é esse projeto que eu idealizei e criei junto com a minha família e que a gente toca aí ele há 10 anos, vamos fazer 10 anos agora, no Carnaval, fevereiro de 2026, 10 anos de projeto. Então, a minha escrita surge disso, surge com isso, com o projeto, muito embora eu já escrevesse, né, mas nunca fui de colocar, publicar, ler para as pessoas, então precisou chegar ao projeto para eu ter essa coragem, né, de expor os meus textos, e a minha escrita ela é muito atravessada, né, tocada, é, por essa realidade, né? É uma espécie de uma escrevivência, né? Bem Conceição Evaristo nesse sentido, né? Embora a Conceição Evaristo fale muito desses contextos de pessoas, das pessoas negras, né? É, a escrevivência também ela passa por pessoas brancas, né? Não negras, mas que são de periferias, né? De favelas. Então essa realidade ela está muito presente na minha literatura. Por exemplo, eu tenho um livro de poesia infantil, tem um livro infantil que se chama Poesia, o Pão Nosso de Cada Dia. É uma poesia falando sobre poesia, né? Então eu chamo a criançada, isso a criançada grande e pequena, né? Eu sempre acho assim que nem todo livro é para criança, mas todo livro é para adulto, né? Então digo assim, ó, esse livro aqui é para criança pequena e criança grande. Então esse livro se chama Poesia, o Pão Nosso de Cada Dia, que ele é um chamado, né? Um convite para que a gente possa ver a poesia no dia a dia, né? No nosso cotidiano, aqui mesmo na nossa favela, né? É, há muita dor, há muitos sangramentos, né? Há muitas violências aqui, mas há muita beleza. E há muito artista aqui também, né? Então a gente precisa cultivar esse olhar poético, né? Esses sentidos poéticos, uma escuta poética, né? Perceber o que é belo aqui, né? E valorizar essa beleza daqui, para a gente não ficar o tempo todo muito preso numa realidade tão difícil. Ela está aqui, está posta, né? A gente não quer dar as costas a ela, a gente precisa estar o tempo todo atenta a ela, né? Até para reivindicar melhorias de condições de vida, qualidade de vida para o nosso lugar, para a nossa cidade, para o nosso bairro. Mas a gente não pode perder de vista a beleza que há na vida, né? Até para a gente ter esperança de sonhar, né, esperançar, como diria Paulo Freire, né, esperançar é muito necessário, apesar de todos os perrengues, de todas as dificuldades, de todas as violências, sejam elas físicas ou simbólicas, né, direcionada para as mulheres daqui, né, maioria mulheres negras, para os homens daqui, maioria homens negros, né, que são os mais atingidos, né, pelas violências, pela ausência de políticas públicas, né, mas há muita beleza, então esse livro é um convite para a gente ver poesia, por exemplo, nos nossos animais de estimação, né, na natureza, nas flores, nas plantas, né, eu tenho uma preocupação muito grande com a questão ambiental, né, é, a gente precisa muito da natureza, a natureza não precisa da gente, né, não ser dos nossos cuidados, mas a gente precisa dela, demandamos dela, e ela cuida tão bem da gente, a gente cuida tão pouco dela, né? E a natureza que está muito próxima da gente, por exemplo, são os animais de estimação, né? Ter esse cuidado com eles, né? São seres vivos, né? Que sentem, podem não expressar como a gente, né? Mas sofrem também, sentem dores também. Então, é um convite para que crianças, né? Para que desde cedinho crianças olhem ao redor, né? E pensem assim, tudo aqui importa, né? Tudo isso aqui importa para minha experiência nesse planeta. E mesmo no feio, mesmo
na rua, né, sem saneamento básico, por exemplo, na rua com lixo, né, exposto, ainda assim há uma beleza. Não nessa falta de saneamento básico, não nesse lixo exposto, né, mas há uma beleza. E eu falo, né, nessa mãe que passa apressada, levando o filho para a escola, né, é uma beleza nesse amor que quer educar, né, na senhorinha que está sentada na calçada, né, rememorando sua juventude, lembrando da sua juventude. Há uma beleza no gato, né, no miado do seu gato, no balançar do cachorro da gente, nos passarinhos que estão aí cantando, né. Eu sempre lembro assim que meu primeiro contato poético na vida, eu lembro que eu uma vez acordei muito cedo. Meu pai era vivo, eu era muito apegada ao meu pai. E ele acordava super cedo, né? Meu pai era vaqueiro, né? Tinha um costume de interior, acordava muito cedo. Aí eu acordei, ele acordou, eu acordei também, e a gente foi sentar na frente da nossa casa. E aí ele botou uma cadeira, sentei na perna dele e a gente ficou vendo o dia amanhecer. E eu nunca tinha visto o dia amanhecer. Então aquilo me encheu minha alma de uma beleza, sabe? E parecia que eu sentia aquela beleza por todos os sentidos, né? Eu sentia o cheiro, era um cheiro diferente no tempo, né? Aquele cheiro do orvalho, do dia amanhecendo. As cores eram outras, né? De uma beleza, de um vermelho misturado com azul, uma coisa belíssima. E os sons, né, dos passarinhos todos cantando, acordando. Então, e o contato, né, do meu pai, do carinho do meu pai, a proteção do meu pai. Aí eu sempre lembro disso como a minha primeira experiência poética, assim. Claro que na época eu não conseguia dizer isso aqui para mim, isso aqui é poesia, né? Eu não conseguia. Só adulta é que eu venho é, entender que aquilo ali era poético, né? Que a vida é cheia de poesia, né? E ali, para mim, foi um momento de muita poesia, né? De muita beleza. E é isso que a literatura é feita, né? A literatura, ela é a própria vida. Ela é a própria vida sendo escrita, descrita, inventada, reinventada, ficcionalizada, né? Mas ninguém parte do nada. Nenhum escritor parte do nada. Mesmo aquele que escreva ficção e tal, ele está partindo de uma realidade concreta, né? Pelo menos eu penso assim, não tem como a gente não partir disso que a gente vive, né, que a gente escuta, que a gente vê, que a gente sente, né? Olha, espaços como esses, eles são fundamentais, né, para várias coisas, para inclusive a construção de uma perspectiva de uma sociedade mais, de uma cultura de paz mesmo, né? A gente está sempre aqui instigando o diálogo e não o conflito, né? E não a briga, e não resolver as coisas na porrada, na violência, né? Mas sentar e conversar e respeitar o outro, observar o ponto de vista do outro, né? É, mas ao longo desses 10 anos, a gente tem aqui acompanhado o crescimento das crianças, né? A gente recebeu aqui crianças pequenas e estão aqui já entrando, ficando mocinhas, rapazes, né? Tem dois aqui que já estão na universidade, e fazendo teatro, né, e dizendo que nós influenciamos nessa escolha, nessa decisão. Então, isso chega no meu coração de uma forma muito, eu fico muito emocionada, né? Poxa vida, é claro que a gente não, eu sempre tive vontade de mudar o mundo, mas é uma loucura, né? Ninguém vai conseguir mudar o mundo. Mas eu acho que se a gente conseguir fazer algo de bom na vida de uma pessoa, né, principalmente de uma criança, de um adolescente que vive numa realidade tão dura, é, eu acho que a gente já faz bastante nesse sentido, né? Pouco, mas é o que dá para fazer. E eu acho que eu percebo que eles têm um empoderamento, né? Assim, a gente estava aqui e foi feita uma entrevista e entrevistaram um dos meninos, os meninos, e aí um deles disse assim, olha, perguntaram, o que é que vocês fazem aqui na Papoca? Ah, a gente faz muita coisa, a gente tem oficina, né? Tem um cineclube, tem um sarau, a gente faz atividades fora da biblioteca, né? Porque a gente leva os meninos para conhecer os equipamentos culturais oficiais da cidade, eles conhecem todos. Então a gente aprende muita coisa, mas a gente também ensina, né? Ele disse, Felipe disse, mas a gente também ensina. Os professores também aprendem com a gente. Então, quando eu ouvi, eu estava longe da entrevista, mas eu estou sempre muito atenta, né? Ao que eles estão falando. Quando eu vi, fiquei muito emocionada, porque, poxa, o Felipe entendeu tudo, né? Porque o que é aqui é uma troca. Ninguém está aqui fazendo
caridade para ninguém. A gente está falando aqui de direitos culturais, né? E aí esse direito cultural entrelaçado com outros direitos, porque a gente não fica só no campo da leitura, da literatura e do livro. Se fosse, já seria incrível, fantástico, mas não, a gente vai ao longo do processo sentindo a necessidade de outras coisas, que as próprias crianças vão apontando isso para a gente. Nós mesmos vamos sentindo necessidade de aprender outras coisas para dar conta das demandas das crianças, né? Então, minha irmã foi para a palhaçaria, outra foi para o teatro, né? Então a gente vai também tentando se formar nesse sentido. Então as crianças entendem que elas são sujeitos de direitos, né? Que o que elas têm para falar é muito importante, né? Que elas não estão aqui para serem silenciadas por ninguém e que é importante elas falarem o que elas pensam, o que elas sentem, é importante pensar sobre as coisas, né? E se colocar nesse lugar também de pessoa que tem conhecimento e que, portanto, ensina, né? Ensina quem está aberto para perceber que uma criança não é um saco vazio, né? Não é uma tábua lisa, não, é um sujeito que tem ali uma vivência, claro, não dá para comparar com uma pessoa adulta de menino de 12 anos com uma pessoa de 40 anos, né? As experiências são menores, são menos, né? Mas há ali uma cabeça, né, que está pensando coisas, há ali um coração que está sentindo coisas, e nada disso pode ser descartado. Então, eles se perceberem como sujeitos importantes, sujeitos de direitos, né, isso para mim é muito significativo, né. Aqui, eles, enquanto estão aqui com a gente está conseguindo garantir o mínimo de direito à segurança, porque, graças a Deus, ao longo desses 10 anos, nada aconteceu com eles aqui dentro, nenhuma queda, nenhum arranhão, nada, não sofrem assédios, né, nada aqui. Então, que eles estão protegidos, graças a Deus. Um mínimo de direito à alimentação, porque todas as nossas atividades, elas são finalizadas com lanche. Direito a saúde mental, a gente tem uma parceria aqui com uma psicóloga, uma amiga, Lisiane Forte, né? Que aí quando qualquer demanda de criança ou de familiar, da mãe da criança, qualquer situação mais assim no campo de um adoecimento psicológico, psíquico, né? Uma ansiedade, uma depressão, alguma coisa, a gente já aciona a Lisiane, né? Já tem ali um atendimento. Eles têm também um atendimento priorizado no posto de saúde, no atendimento odontológico, tá? Então, as nossas crianças são cadastradas, né? E, frequentemente, eles são chamados lá para fazer uma profilaxia, um tratamento dentário com prioridade. E o direito à cidade também, porque eles saem daqui e vão conhecer os equipamentos culturais da cidade, coisa que eu não conheci quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu vim conhecer muitos equipamentos culturais já quando eu estava adulta, né? Então, isso para mim é uma coisa muito linda. Vê-los conhecendo o Cine São Luís, museu, teatro, centros culturais, né? Sábado passado, sábado retrasado mesmo, a gente teve na Caixa Cultural, eles foram participar de 2 mediações de leitura, foram ver a exposição da Anísio da Silveira, né? Então, eles têm acesso a muita coisa bacana, muita coisa incrível, né? Que serve aí de base, de mola, né? Para ativar sensibilidades neles, né? Para ativar sonhos, ativar leituras, né? Outras de mundo, que não essa leitura aqui tão pesada dessa realidade, né? Desse lugar aqui que a gente vive, que falta tanta coisa, né? Sobra muita coisa ruim e falta muita coisa boa aqui nesse lugar. Então, eu acho que a curto, médio e longo prazo, um projeto como esse, uma biblioteca comunitária, é um caldeirão de esperança, sabe? Um caldeirão de criar sonhos, de forjar sonhos. A gente fica aqui em frente ao muro da UFC, do campus do PC da UFC, e ocasionalmente eu abro o portão, chamo todos eles. Vocês estão vendo aquele muro ali? Aquele muro ali é de quê? É da UFC. O que é a UFC? É a universidade. O que é que a gente faz lá? Aí, enfim, vou construindo essa conversa com ele só, pois aquele muro ali é para todo mundo atravessar ele daqui a pouquinho, daqui a uns anos, para vocês estudarem lá. Eu quero todo mundo aqui estudando na UFC, né? Claro, obviamente que a gente entende que nem todo mundo tem esse interesse de entrar na universidade, né? De ter esse tipo de escolarização.
de nível superior, e a gente tem que respeitar também, mas isso não quer dizer que essas pessoas elas precisem viver de forma tão danosa, só porque elas não têm um nível superior, né? Eu acho isso uma coisa muito injusta do nosso sistema, né? De vida, da estrutura dessa nossa sociedade, né? Por que que pessoas que não estudaram, não alcançaram um nível superior, por N situações, a gente sabe que a nossa história ela é cheia de injustiças sociais, né? Então, pessoas que não conseguiram chegar no ensino fundamental porque não conseguiram estudar, não é porque não queriam, tinham até vontade, mas não conseguiam, porque tinham que estar trabalhando dentro de uma casa, como empregada doméstica, né? Enfim, uma série de coisas eram proibidas por pais, né? Enfim, e não tiveram esse direito, quer dizer, essa pessoa tem que passar uma vida toda numa situação de vulnerabilidade social porque não conseguiu se escolarizar? Acho que não, né? Eu acho que a gente tem que lutar, nós que temos uma alma, uma cabeça esquerda, de esquerda, a gente sonha com isso, né? Sonha com uma sociedade que todo mundo viva muito bem, né? Não tem porquê. Hoje mesmo eu vi uma matéria de um jurista, uma pessoa que trabalha na área da justiça, que ganha R$ 60.000 por mês e que estava explorando há mais de 3 décadas a sua trabalhadora doméstica, né? A mulher não recebia salário, com problemas de visão, problemas de não fala, não se escolarizou, e ele ganhando R$ 60.000 por mês e essa pessoa recebendo nada na casa dele. Quer dizer, há muitas injustiças e a gente precisa acabar, né, com elas, descobrir onde é que elas estão existindo e saná-las, né? E se a gente ficar muito calado e não se movimentar, as coisas vão continuar e a gente não está aqui para isso, né? Para tolerar esse tipo de violência. Tem muitas coisas a serem feitas, né? Fiscalização das leis de tudo, do trabalho do trabalhador, das condições de trabalho, melhorar as leis, né? E dar a César o que é de César nesse sentido, né? Se você for uma pessoa que cometeu injustiça, que causou danos à vida de outra pessoa, não importa a sua escolaridade, não importa o seu poder político, não importa o seu poder simbólico, não importa o seu poder econômico, você tem que arcar com isso, com as consequências disso, né? E eu acho que uma questão de equiparação de renda, ela é muito necessária, a gente precisa de muitas reformas, né? E uma delas aí, essas reformas que diz respeito as finanças, né, do país, da população, né? Não é justo que uma pessoa ganhe R$ 60.000 por mês e outra viva com menos de R$ 200 por mês. Isso não entra na minha cabeça. Eu acho, assim, suprassumo da violência, da forma mais descarada que pode existir, e a gente vai admitindo esse tipo de coisa. Por quê? Só porque essa pessoa estudou? Só porque essa pessoa passou num concurso? Entende? Ela é melhor do que eu em quê, né? Por que que ela tem que comer melhor do que eu, né? E a gente conseguir enxergar também a origem disso tudo, a origem, né? A história dessa desigualdade e caminhar, né? Caminhar para enfrentar. Não tem mais fundamento por tanto tempo de tanta desigualdade, né? Chega, já está doendo demais na gente, né? E essas desigualdades todas vão gerando todo tipo de violência, né? Inclusive de adoecimento, né? Inclusive problemas de ordem de saúde mental, né? Gera muita ansiedade, né? As desigualdades sociais, a pobreza, né? Gera muito adoecimento psíquico nas pessoas. Então a gente tem que cuidar das pessoas em todas as áreas, né? O ser humano é um ser muito complexo, tem muitas necessidades. Então, um projeto como esse é um projeto que quer cuidar minimamente desses sujeitos em formação em todas as suas complexidades. A gente só não consegue cuidar porque a gente não tem condição mesmo material, a gente nem sede tem, a gente funciona na casa da minha mãe, estamos aí lutando para ver se a gente consegue uma sede, nem temos mãos, né? Não temos pessoas suficientes para trabalhar, necessidades não faltam. Demandas aqui não faltam, né? Mas falta aí uma estrutura, grana, né? Falta recurso, falta pessoas para trabalhar. Se existisse um equipamento como esse em cada bairro de toda a cidade, eu acho que as coisas iam melhorar bastante em pouco tempo.
Hoje a aula foi sobre cultura periférica e resistência, com a Argentina Castro, poeta e cronista.